Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo extra aqui no canal para falar sobre insuficiência cardíaca. É um depoimento sobre essa doença que acometeu meu pai e eu quero trazer esse relato aqui para ajudar as pessoas que estão passando por isso nesse momento. Por isso, eu peço que você deixe teu like aqui, assim o YouTube consegue entregar para mais pessoas e isso pode ajudar pessoas em desespero. Porque quando eu soube que meu pai tinha essa doença, eu fui na internet pesquisar e fiquei muito triste com os termos de pesquisas. Porque o Google traz que uma pessoa com essa doença tem sobrevida muito curta, de 1 ano a 5 anos no máximo. Então eu entrei em desespero. Vim aqui no YouTube e procurei depoimentos de pessoas que estavam passando por isso, não encontrei nada. Fui no Facebook e tinha um grupo pequeno começando sobre essa doença e lá eu encontrei um apoio bem grande. Hoje ele está maior, eu vou deixar o nome desse grupo aqui, tá? Escrito aqui e também aqui na descrição para vocês que estão passando por isso ou alguém da sua família está passando, entrarem lá e vocês verão que não é bem assim. Tem pessoas lá que sofrem com insuficiência cardíaca há 20 anos e estão tratando e estão aí levando sua vida, tá? E eu quero trazer aqui o relato sobre o meu pai, mas antes eu quero te dizer que você precisa ter 3 coisas para conseguir ter esperança. A primeira é fé em Deus, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos, é Ele quem dá a última palavra do quanto você vai viver, e não são pesquisas, não são, até mesmo os médicos, eles não sabem exatamente dar um prazo assim, porque não depende só disso, né? 2, que você tenha calma. Às vezes, quando a gente tá desesperado, a nossa mente se fecha para buscar soluções. E o terceiro é, tenha mais de uma opinião médica. É muito importante e isso aconteceu na minha casa e tenho certeza que aconteceu com muitas pessoas isso. Agora vou contar um pouco de como meu pai descobriu e o que ele está fazendo para tratar e como ele está hoje, né? Bom, meu pai começou a passar mal há uns 2 anos e meio atrás e ele teve um mal-estar muito grande à noite, teve que ser levado para o hospital e ele estava com o pulmão cheio de água. O corpo inteiro estava cheio de água, então eles tiveram que drenar, né, essa água, deram muito diuréticos na veia para ele e depois mandaram ele para casa e falaram para ele procurar um médico. Eles disseram para meu pai que ele tinha infartado no hospital. Meu pai começou a nossa saga, meu pai foi no cardiologista, o cardiologista pediu o exame para ver se ele tinha infartado e ele não tinha infartado. Aí meu pai foi no pneumologista para ver o que tinha, porque meu pai tem bronquite, né, e a asmática, e o médico disse que não era disso, que era para ele investigar mais. E meu pai investigou em todos os especialistas. Ele sentia também uma bola aqui na garganta, não conseguia engolir direito, então foi no otorrino, nada. Gente, passou 1 ano e meu pai vivendo assim com alguns sintomas ruins. Entendem isso? Foi em todos os especialistas, pagou tudo particular para ser mais rápido. E não descobriram que ele tinha insuficiência cardíaca, gente. Um simples exame pode detectar se você tem insuficiência, que é o ecocardiograma. Né? E com certeza eles fizeram cateterismo, um monte de exame caro e não pediram esse. Só que naquele tempo a gente não tinha esse conhecimento dessa doença e também, gente, do que exame tinha que pedir. Porque até então você confia nos médicos, né? Que o médico ia pedir, que ele ia ver, né? Mas não viu. Passou. Então, certo, depois de 1 ano, meu pai estava se sentindo muito cansado, ele não conseguia mais trocar o botijão de gás. E ele não conseguia mais caminhar direito. Então ele ligou pro médico, porque ela é uma cidade pequena, tá, gente? Se conhece, todo mundo se conhece. E o pneumologista falou, vem aqui, vamos fazer uns exames. E ele fez uma ressonância. E ele falou, não, o seu problema não é no pulmão. Meu pai sempre achou que isso era do pulmão, porque como ele tem bronquite asmática, né? E não era, ele falou, teu problema é cardíaco e é grave, você vai procurar o cardiologista. E meu pai foi no cardiologista da cidade, deu vários remédios para ele, tomou uns 15, eu acho. Só que meu pai, a pressão dele não caía demais, ele não conseguia mais fazer nada.
Meu pai ficava sentado e deitado o dia inteiro, ficava internado, internação, inchando, e não conseguia mais tomar banho sozinho, minha mãe que tinha que ajudar ele. Então, eu moro aqui longe, né, deles, então eu fui pra lá, fiquei 40 dias lá com meu pai, e a gente foi, então, em um outro médico, numa outra cidade, e meu pai estava com arritmia gravíssima, com insuficiência cardíaca, um monte de problema cardíaco, e esse médico, esse cardiologista, era especialista em arritmias, né? Gente, foi, assim, impressionante como que meu pai estava mal e nenhum médico tinha visto, sabe? Então, e esse médico ajudou muito meu pai, né? Ele falou, nossa, um dia ele falou pra mim, meu Deus, seu pai tava na bola 7, fiquei assustado quando eu vi ele. Ele não ia sobreviver mais de 6 meses. Mas, glória a Deus por isso que ele tá vivo hoje, né? E eu vou contar pra vocês como que foi o tratamento do meu pai. Primeiro que meu pai, quero dizer que meu pai já estava com insuficiência cardíaca naquela vez que ele foi pro hospital e o pulmão encheu de água, tá? Ele já estava no hospital, não viram isso, e nem os médicos depois não viram. Pediram outros exames, acharam que era infarto e não foi infarto. Ele já estava com insuficiência, porque o acúmulo de água no corpo já é um indício que o seu coração está fraco, né? Já é um sintoma bem grave. Para vocês terem uma ideia, nesse mês que meu pai ficou mal, ele fez de hospital em hospital e diurético na veia, ele emagreceu 20 quilos. Não, 23 quilos em um mês, gente. Mas não era gordura, era água. Água, ele estava totalmente inchado. E como que, meu Deus, graças a Deus, né, gente, deu tudo certo para ele. E é por isso que eu vou trazer aqui para vocês essa informação. Pesquisem mais profissionais, peçam segunda opinião, tá? Porque é muito importante que você seja diagnosticado cedo para começar um tratamento que controle esses sintomas e ajude o seu coração a trabalhar melhor. E o mais impressionante de tudo, que eu preciso frisar aqui, é que como meu pai estava relatando os sintomas, a arritmia, gente, é um sintoma horrível. Ele relatava que ele sentia os batimentos, diagnosticaram ele com ansiedade, meu pai estava tratando de ansiedade. E eu lembro que nesse período eu fui ver meu pai e vi os exames dele, os exames que eles tinham pedido não tinham alterações, mas faltou realmente o ecocardiograma, só que eu não sou médica, né? Naquele tempo eu não tinha esse conhecimento. Hoje, de tanto que eu pesquisei sobre a doença, eu sei que o ecocardiograma é muito importante, tá? No diagnóstico da insuficiência cardíaca, porque ela mostra a fração de ejeção do seu coração. E ele relatava os sintomas e ele sendo tratado com ansiedade, que ele era ansioso, só que na verdade ele não conseguia mais ficar deitado. E ele foi no pronto-socorro lá e ele dizia, eu não consigo deitar, eu tenho falta de ar. E sabe o que diziam para ele? Mas o senhor não tem nada, a oxigenação tá boa. Gente, não conseguir deitar é um sintoma da insuficiência. A pessoa sente falta de ar. Se você procurar em todos os artigos sobre a doença, esse é um dos sintomas. A pessoa não consegue, ela vai relatar que ela não consegue deitar e ficar muito reta assim na cama. Ela tem que ter mais de um travesseiro para elevar o tronco. E ninguém percebeu. Então eu digo, procure sim outra opinião, né? E vamos falar do tratamento do meu pai. Esse médico especialista em arritmia, esse cardiologista, ele sugeriu o uso de um ressincronizador cardíaco. O médico passou os valores, tudo pra gente, eram bem caros, tá, gente? Mais de 100 mil reais. Pelo SUS, com certeza, meu pai não estaria aqui hoje, né? E então, ele pesquisou uma outra forma de de colocar um dispositivo mais barato. E esse médico nos ajudou muito, tá? Foi muito humano. E ele pesquisou um marca-passo fisiológico. E é muito mais barato que o ressincronizador. E ele, para o meu pai, ia funcionar bem. Eu acho que 70% mais barato do que o ressincronizador. Então, foi assim, Deus mesmo que colocou esse médico no nosso caminho.
e a solução também. Meu pai fez a cirurgia, eu fiquei com ele lá bastante tempo. Eu e minha irmã, depois nós revezamos, cuidamos dele, né? E dentro de 3 meses, meu pai já estava andando, tomando banho sozinho, e hoje ele tá bem. Meu pai hoje faz as coisas dele, trabalha ainda, né? Meu pai é aposentado, mas ele não gosta de ficar sem trabalhar, ele continua trabalhando. Não pode trabalhar no pesado, tá? Mas as coisinhas dele ele faz, ele já dirige, faz tudo a independência dele de volta, graças a Deus, né? Hoje ele de 15 remédios ele toma só 5, né? É uma evolução, gente, porque 15 medicamentos por dia não é fácil, né? Então ajudou muito ele, porque eu não sei se esse aparelho serve para todo mundo que tem insuficiência, eu acho que depende muito da causa da sua insuficiência, né? No caso do meu pai foi arritmia, foi o bloqueio de ramo que ele tinha, e assim, deixou evoluir demais, né, a arritmia. Imagina, acho que ele ficou ali mais de 1 ano, 2, sofrendo de insuficiência sem tratamento nenhum, né? Então o negócio evoluiu grandemente, a ponto de que só esse aparelho salvou meu pai, né? Então, hoje eu trouxe o vídeo para que vocês investiguem sim os sintomas que vocês têm. Se um cardiologista não pedir todos os exames, vão em outro, porque o básico é um ecocardiograma, né? E a maioria não sabe os exames que tem que pedir. A gente não vai no médico sabendo os exames que tem que fazer, né? Hoje eu vou, porque eu leio muito e eu tô me informando mais. Mas antigamente não. Quantas vezes eu fui e eu não vou já sabendo o exame que a gente tem que fazer. Mas nesse caso não dá pra gente esperar, né? E assim, foi um susto grande pra nós, mas graças a Deus tá tudo certo hoje. Mas eu quero te falar uma coisa. Nesse tempo eu fiquei desesperada, minha família, a gente não dormia mais, gente, porque meu pai não dormia à noite, ele não conseguia ficar deitado, ele usou oxigênio por uns 30 dias. E nesse prazo eu orava muito, e eu sempre acompanho o Fábio Teruel aqui no YouTube, ele sempre tem uma palavra, né, as orações são incríveis, e ele falou, estava numa campanha de oração sobre Daniel, né, que Daniel ele dormiu na cova dos leões. Daniel confiava tanto em Deus que no meio da adversidade ele dormiu, ele descansou, porque ele sabia que Deus ia agir na vida dele. E assim, essa palavra me ajudou muito, porque eu não dormia mais, eu não tinha mais, a minha mãe também não. A gente estava muito mal, né? E quando eu vi essa palavra, eu falei, não, eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu sei que Deus vai agir na nossa vida. E Deus foi incrível com a gente, Ele colocou tudo no caminho, Ele direcionou. Foi assim um passo a passo, gente, que, sabe, escrito por Deus, assim, deu tudo certo no tratamento dele, tudo correu bem, sabe? E eu só tenho a agradecer a Deus. É por isso que eu trouxe o depoimento, né, aqui, para que você também, se estiver passando por isso, não desanime, não acredite só em pesquisas que você faz, mas acredite em Deus, porque Ele é capaz de fazer muitas coisas por nós, tá? E assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui que se eu puder responder, com certeza eu vou ajudar, tá bom? E é isso, gente. O vídeo era só para trazer esse testemunho do quanto Deus foi grande com a gente e a gente tá feliz, né? Agora meu pai acompanha a cada 6 meses, né? Ele tem que ver como é que tá o aparelho e também faz os exames. E os exames dele, assim, cardíaco, nossa, melhoraram demais, gente, sério. O médico também tá muito feliz, ele sempre fala que tá muito contente com o resultado. Imagina, né? Eu acho que é gratificante também para o médico ver que o paciente entrou praticamente morrendo no consultório dele e agora tá indo com as próprias pernas e sozinho na consulta. Um grande abraço e Deus abençoe a vida de vocês.